Pessoal, então é o seguinte, sobre o Bitcoin moedinha da praia, não se preocupem com esse fundo, esse sombreamento que eu coloquei aqui. Eu coloquei um sombreamento. Esse daqui é só um guia para mim utilizar baseado numa movimentação anterior, tá? Não acredito que o preço vai fazer isso daqui. Contudo, o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ver os comportamentos dos price action passados. Isso aqui é do próprio gráfico do Bitcoin, tá? E acompanhar para ver se o price action dele vai acontecer parecido ou não. Se for bem diferente, então ele é só um guia, ele não é uma previsão de futuro, tá bom? Basicamente, nós temos aqui o topo do Bitcoin nessa região, tá? Então, o Bitcoin agora passa por um processo de alta com lateralidade, tentando sair do arame farpado, porém nós ainda estamos em arame farpado. Então, apesar de toda a movimentação agora de curto prazo, onde tivemos a busca de captura de liquidez várias vezes, né? Eu particularmente não vou sair do Bitcoin antes que ele faça um bull trap, então ele teria que fazer um bull trap parecido com movimentações do passado. Então, por exemplo, ele pode buscar 120, pode buscar 112, pode buscar 115, pode buscar até mais. E somente numa condição de bull trap, ou seja, ele rompe o topo anterior e perde, que eu poderia dizer assim, cara, agora está bem mais arriscado que antes. E somente depois da perda da média 8 e da média 14, que eu diria, não, realmente agora Bitcoin tem um momento de correção mais forte, tá? Enquanto isso, né, qual é a grande preocupação que eu tenho quanto ao BTC, para quem já comprou lá atrás, né? Bitcoin ele completou uma alta de 60% desde o último fundo aqui anterior, e geralmente ele corrige depois que ele sobe 60% aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, desde o rompimento do topo histórico anterior, tá? Então, desde o rompimento do topo histórico anterior, ele subiu apenas 60%. Geralmente o Bitcoin, no último ciclo, ele subiu 500%. Então, eu acho que no mínimo, nesse ciclo, ele tende ainda para subir 120% do último topo, tá? Talvez 250% do último topo. Então, ainda acho que ao longo desse ano, em algum momento, ele vai voltar a subir. Mas olhando no curto prazo, olhando essa movimentação e essa busca de liquidez bilateral intensa que a gente teve, tá? A única coisa que nós temos arriscada é, durante esse rompimento, eu espero que ele venha rompendo forte e trazendo bastante direção de preço para repetir os ciclos passados. Porque se ele continuar subindo desse jeito e fizer bull trap nessa região aqui e retornar para baixo, tá? Desse padrão diamante aqui, a chance dele cair e dele corrigir por um período maior é grande, tá? Então, ele não pode fazer bull trap a partir desse momento agora, dessas próximas semanas. Ele não pode fazer. Ele tem que realmente entregar novas máximas, ele tem que entregar novas altas e ele tem que subir 40% acima desse rompimento aí dos 100 mil dólares, tá? Então, buscar os 130, 120, 130, 140, para mim é o normal para o Bitcoin agora nesse ciclo de expansão. Só que se ele fizer um bull trap, ele vai querer fazer uma nova busca de liquidez bilateral, que reparem aqui comigo, nós tivemos a primeira busca de liquidez bilateral aqui, tá? Então, essa busca de liquidez foi a última coisa que eu acertei nesse ciclo. Depois nós tivemos a expansão da busca de liquidez. Então ele aumentou a busca de liquidez para níveis um pouco maiores, tá? E agora nós temos o maior risco, que é o risco de busca de liquidez semanal, tá? Então o preço ele busca um novo topo, no caso, e também ele busca um fundo mais baixo. É como se fosse o mercado andar nessa direção aqui, tá? Então ele tem uma busca de liquidez um pouco ameaçadora no semanal, tá bom? No semanal. Então a gente tem a possibilidade
se acontecer algum bull trap, ou seja, ele precisa realmente romper, rasgar isso daqui e finalizar e romper esse megafone aqui, tá? Se ele bater em 120 mil, ficar, né, transitando, lateral, e depois ameaçar voltar para esse padrão diamante aqui, ele vai querer vir buscar essa liquidez aqui abaixo, essa liquidez abaixo e provavelmente, inclusive, toda essa liquidez abaixo de novo, tá? Trazendo ali 2, 3 meses de baixa. Então, espero que não aconteça. Se acontecer, vai ser muito ruim da gente, principalmente para quem está exposto em BTC, tá bom? Para quem está exposto em BTC, também corre-se o risco aí de busca de liquidez bilateral de novo, pela terceira vez agora no semanal, tá? Se ele fizer algum tipo de bull trap acima desses níveis, tá? Por enquanto, fase de expansão, fase bem boa de expansão, tá? Quando que eu vou ficar ligado a um possível bull trap, tá? Então, o próximo RSI 4 horas, a gente tem que ver aqui como ele vai reagir, preço sobe, faz um topo novo histórico e não pode mais perder a região dos 108 mil dólares, tá? Então, no momento em que ele romper de forma inédita esses 109 mil dólares aqui, ele vai precisar obrigatoriamente se manter e não voltar mais. Se ele voltar abaixo, aí sim o risco de o mercado cair forte é bem grande, tá? E o que mostra aqui para nós que nós estamos com risco grande de concentração de busca de liquidez bilateral de novo, só que agora o semanal é este daqui, tá? Nós temos ausência de liquidez acima de 116.800 dólares. Então essa é uma região que vai oferecer um determinado tipo de resistência, 116 mil dólares. Se ele chegar a 116 mil dólares e sofrer para continuar subindo, tome bastante cuidado, porque daí o alvo dessa busca de liquidez semanal é os 92 mil dólares mais uma vez, tá bom? E enquanto isso, enquanto a gente está com esse risco de busca de liquidez semanal, eu acho a melhor opção, né, ficar 80% em Bitcoin e apenas com 20% do patrimônio em altcoins. Alguns querem aprender o seu price action do zero. Link CryptoBlinders, link na descrição, tá?